O áudio dela tá bom. Amém, glória a Deus. Então, mais uma vez, bem-vindo casal, obrigado por ter com a gente. E só para vocês não estranharem, eu vou sempre dar a palavra aqui em português e inglês. Nosso conteúdo é para ser mais ou menos o mesmo. Assim não consigo traduzir tudo de forma literal, mas amém. Então, como eu botei lá no grupo, hoje a gente vai falar sobre a presença de Deus na gente, a vontade que Ele tem de se manifestar na gente, né? So today we're going to talk about the presence of God within us and His willingness to manifest. E eu vou começar lendo, pessoal, João 15:12, que diz assim: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. So John 15:12 says the following: This is the law I give you, have love one for another, even as I have love for you. Então aqui, que é interessante, é ver que Jesus não está sugerindo, né? Jesus ele não está dando um insight, assim, olha, eu acho que seria legal se vocês amassem um ao outro, né? Ele está, em outras palavras, dizendo, eu estou mandando. Só que para ele não vir com essa ordem tão forte, ele diz, olha, o meu mandamento é esse. Mas se eu for traduzir, ele está dizendo, eu estou mandando que vocês se amem uns aos outros assim como eu vos amei. E tudo que ele fez por nós, por amor, através desse mandamento, ele está esperando que a gente faça também pelo próximo, por amor. E quem ama se doa, paga preço, não desiste, persiste, luta até o fim. E uma vez eu escutei há muito tempo atrás que a maior manifestação de amor que a gente tem é a doação de tempo. Um exemplo bem prático é a guerra aqui na Ucrânia, né? A gente fala, eu vou amar meu próximo, eu vou doar 300 euros, pesa no meu bolso. Só que pesa mais no meu dia a dia eu doar um dia ou 2 dias inteiros trabalhando, cozinhando, limpando o acampamento do que os 300 euros. Porque os 300 eu tirei do bolso. Doeu um pouquinho no bolso, doeu, mas é diferente de eu doar meu tempo. Eu sair do sofá, eu parar de ver meu filme, eu parar de fazer o meu esporte, parar de fazer o meu hobby. Então quem ama, doa tempo também. E é interessante que nessa história de amor, a gente pode ver que a Bíblia fala que Deus tem ciúmes da gente. Quando eu li essa afirmação, dizendo, olha, é bíblico dizer que Deus tem ciúmes da gente, eu fiquei, acho que um pouco de exagero, né? Mas quando a gente olha o comportamento de Deus, quando o seu povo começava a amar outros deuses, a gente é uma manifestação desses certos ciúmes. Porque Ele ama a gente, só que não é um ciúme carnal, patológico, né? Ele quer ser o nosso maior amor. Ele não quer dividir a honra dele com ninguém. So what I read before about John was not a suggestion, but an order. So he was not saying something like, it's nice if you love other people. But it's an order. He's saying, with all the words, you must love people. You must help each other. And what I was saying before is, whoever loves gives time, pays the price, doesn't give up, persists, fights until the end. It's biblical to say that God is jealous of us. When I read it for the first time, I was like, okay, it's an overstatement, but it's not. Every time we saw His people praying for, worshiping another God, He behaved with jealousy. But this is not something pathological or carnal. He wants to be our greatest love. He wants to be our only God. He doesn't want to share His honor with anyone else. E aí, pulando um pouquinho ali na Bíblia, a gente pula para Marcos. Aliás, volta, né? Marcos 1, 21 a 22 diz assim: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como escribas. So Marcos chapter 1, verses 21 and 22 says, And they came to Capernaum, and on the Sabbath he went into the synagogue and gave teaching. And they were full of wonder at his teaching, because he gave it as one having authority, and not like the scribes. O impacto da doutrina de Jesus ele é visto desde os primeiros momentos do seu ministério, né? Desde adolescente, quando ele
pela primeira vez começou a falar de Deus para os mestres da lei. Os escribas eram esses mestres, professores da lei. Eles sabiam as coisas mais complicadas da lei. Só que aí vem Jesus para quebrar esse dogma do povo naquela época, falar, não é sobre a lei, não é sobre ser expert na lei, é sobre entender o que Deus está esperando da gente. E aí o pessoal começa a ver autoridade quando Jesus começa a ensinar os religiosos. O povo se maravilha com esse ensino, porque além da autoridade, ele era sempre seguido também por sinais e milagres. Não era só a capacidade que ele tinha de interpretar a palavra de Deus, mas tudo o que acontecia por ele fazer isso. E as pessoas começaram a perceber que ele era movido pelo amor que ele tinha pelas pessoas, e daí o número de discípulos, o número de seguidores começou a crescer. The impact of Jesus' doctrine is seen from the earliest moments of his ministry. Scribes were teachers of the law, and they also thought it was about being experts about the law, but it was never about it. Of course, it's important to understand the law of God, Moses' law. However, what really mattered was what God was expecting from the law. And Jesus is contrasting this religious behavior of those masters, and now they are revealing not only authority, but also some signs and miracles which are following him. And people started to realize he was also motivated by the love for people. Jesus, ele não fez milagres para mostrar aos homens o que Deus é capaz de fazer, né? E o Antigo Testamento já revela isso com a criação do mundo pela palavra falada, pela abertura do Mar Vermelho. Jesus, ele vem revelar algo mais. Ele vem revelar o que o homem pode fazer por estar se relacionando com Deus. Porque Jesus, quando ele vem, ele deixa a sua divindade. E os milagres que ele começa a fazer não é porque é filho de Deus, mas porque ele é um homem 100% natural que se relaciona com Deus. E o fruto disso é a autoridade que ele tem para realizar os milagres. E essa revelação tem que despertar o propósito para a gente. O manifestar de Deus na nossa vida, que ele pode fazer se a gente tem relacionamento com ele a ponto de ele se manifestar dessa forma. Jesus didn't perform miracles to show to men, to people, what God is capable of. Even in the Old Testament, we already see the creation of the world coming from the spoken word, or when Moses opened the Red Sea. But the point is, all of this could happen because those people, they had a certain relationship with God. And that's the point. That's the point. What Jesus did was not because he was the Son of God. He was 100% natural. A man, a regular man, ordinary man. However, because of his relationship with God, then he could do some miracles. This is why people saw so many signs from him. Jesus é Deus, e mesmo pela passagem na Terra, ele continuou sendo Deus. Só que, como eu disse, ele aqui foi 100% homem. E o fato de ele ter sido alimentado por anjos vem justamente mostrar isso. Se ele não fosse 100% homem, depois de 40 dias de jejum, Deus não ia mandar anjos para, de fato, alimentar a parte humana dele, testificando a humanidade dele. So Jesus is God even when he was coming through earth. However, he was, as I just said, 100% a man, ordinary man. And we saw in the Bible that God sends angels to feed him after the 40-day fast, testifying his humanity. E um dos grandes mistérios da eternidade de Jesus, um dos grandes mistérios, desculpa, da eternidade, é Jesus ser completamente Deus e completamente homem. One of the great mysteries of eternity is that Jesus is fully God and fully man.
entender esse ponto afeta a maneira como a gente vive. Porque Jesus fez milagres de cura, ressuscitou mortos, multiplicou alimentos, assim como Deus. A gente fica impressionado que a gente não consegue reproduzir a mesma coisa. Mas será que a gente está se comportando como Jesus se comportou para conseguir reproduzir o que ele reproduziu? Understanding these points affects the way we live. Because Jesus performed miracles of healing, resurrection from dead. He multiplied food, just like God. And usually we're impressed with that. But then we think we cannot reproduce the same thing. But that is exactly the point. Are we having the same relationship we had with God to be able to reproduce all those miracles? O siga-me recebe então um novo sentido, que é viver como ele viveu, fazendo o que ele fez. Talvez a gente nunca faça exatamente as mesmas coisas que ele fez, mas precisa se mover de onde a gente está. Jesus estabeleceu um padrão de vida para a gente imitar. E quando ele falou, vocês vão conseguir fazer coisas maiores do que eu fiz, ele estava querendo dizer, vivam com um pai assim como eu vivi. E vocês vão poder fazer essas coisas também. Ele foi sobrenaturalmente eficaz como homem. 2 fatos nos revelam isso. Ele não tinha pecados e ele viveu completamente dependente da capacitação do Espírito Santo. Esses 2 fatos são necessários para quem quer viver como Deus. A gente tem que levar uma vida santificada, se afastar do pecado, recusar o pecado. E recusar o pecado não é uma grande decisão que a gente faz em um determinado momento na vida. Recusar o pecado é na hora que a gente vai pecar. Aquele é o grande momento. É quando eu sei que eu estou fazendo uma coisa errada. E naquela hora eu decido, não vou fazer. É igual dieta. Eu já fui muito mais magro do que estou vivendo hoje. E eu hoje sei que a decisão para perder peso não é eu hoje vou começar uma dieta, ou segunda-feira eu vou começar a dieta. A decisão é quando eu estou com um pão na mão. Eu falo, cara, não vou comer esse pão. E eu coloco o pão de novo no saco. É igual no pecado. A decisão de levar uma vida santificada não é marcar para amanhã ou marcar para semana que vem. É na hora que eu estou com um pecado na mão, eu falo, cara, não vou fazer isso. Essa é a grande decisão. Isso é seguir o que Jesus fez. Segundo, como eu falei, viver completamente dependente da capacitação do Espírito Santo. Isso foi um agente transformador. Isso foi um agente transformador. What I'm saying is, Jesus was, again, ordinary man, but absolutely efficient as a man. And we have 2 facts that reveal this to us. He was out of sins at all, and he lived completely dependent on the Holy Spirit. And when we say we live out of sins, it's not because we made the greatest decision of our lives and we say, okay, in 1 week I'm going to stop with everything that I know I'm doing wrong. It is like losing weight. What makes me lose weight is not the decision I made to start my diet on Monday. Is when I have the bread in my hands and I say, you know what? I'm not going to have this bread. Same with sins. It's not the big decision of next week. It's the decision we are making when we are about to commit a sin. This is when we make the decision, and this is when we are copying Jesus. And those 2 facts are necessary to understand how to live, not only as Him, but with Him. It enabled this transformation factor. O quão disposto a gente está a viver, pessoal, debaixo da influência do Espírito Santo de Deus. Tudo que Jesus fez foi pela fé como homem, se despojando da glória, da sua glória de Deus. How willing are we to live under the influence of the Spirit of God? Everything Jesus did was by faith as man, stripping himself of his glory as God. Em Philippians 2, 6 a 8, diz assim, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Philippians 2, 6-8 says the following: To whom thought himself in the form of God, he did not seem that to take for oneself was to be like God, but he made himself as nothing, taking the form of a servant, being made like man, and being seen in form as a man. He took the lowest place, and let himself be put to death, even death of the cross. Em nenhum momento ele deixou de ser Deus, mesmo deixando a sua glória. At no time he ceased to be God, even leaving his glory. E João 17,5, o pessoal diz assim: agora glorificai meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. John 17:5 says the following: My prayer is not that you will take them out of the world, but that you will keep them from the evil one. Jesus deixou de lado os privilégios da sua divindade para assumir a forma humana. Ficou muito claro pelo que eu estou falando até aqui. Ele trocou a majestade pela manjedoura, a adoração nos céus pela humilhação na terra, o trono de glória pela cruz, uma cruz de madeira, uma cruz de morte. E tudo isso ele fez para mostrar para a gente o que eu estou tentando comunicar hoje, para mostrar que se a gente tiver fé, se a gente tiver esse relacionamento com Deus, a gente consegue transformar o mundo. Jesus transformou o mundo. Óbvio, ele era filho de Deus. Só que o fato de ele ter transformado o mundo não era porque ele era filho de Deus. Porque se ele nunca tivesse sido homem, ele não teria transformado o mundo. Ele transformou o mundo porque ele virou homem. E porque como homem ele teve o relacionamento que teve com Deus. E que por isso ele teve tanta autoridade para fazer tanto milagre. Jesus laid aside all privileges of his divinity to take the human form. He exchanged his majesty for manger, his worship for humiliation on earth, his throne of glory for the wooden cross. And all of this was to show what can happen with a man and a woman which they have faith. He didn't change the world because he was the Son of God. He changed the world because he became a man with a very strong relationship with God, and because of that he was able to do so many miracles. This is what we have to understand today. If we want to change at least our small world, we have to have this relationship with God. Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebrews 11:6 says the following: And without faith it is not possible to be well-pleasing to Him. For it's necessary for anyone who comes to God to have the belief that God is, and that He is a rewarder of all those who make a serious search for Him. A fé não é proveniente da mente, mas do coração. Ela é fruto de um coração arrependido. Ela não vem da inteligência, do esforço do ser humano. Muito pelo contrário. O ser humano que se acha super inteligente, ele tende a não ter fé. Mas a fé é algo sobrenatural. Ela está ancorada na natureza de Deus, nas promessas dele, nas palavras dele. E o desenvolvimento da fé ele é resultado da exposição que a gente tem a duas coisas: a palavra de Deus e a presença de Deus. Sem palavra, sem presença de Deus, a fé não vai se manifestar na gente. Quando a gente está perdido, ansioso, a gente tem que identificar o que está roubando a nossa paz e descobrir o sofisma que está gerando conflito nas nossas almas. Faith does not come from the mind, but from the heart. Faith is the fruit of a surrendered heart. It's not coming from human intelligence or efforts. It's supernatural. It's anchored in the nature of God, His promises and His words.
Em todas as ocasiões que Deus prometeu que estaria com as pessoas, significava que eles tinham recebido uma missão que era maior que eles próprios. Moisés, um exemplo, né, que chama para libertar o povo da escravidão, era muito maior que ele. A missão de levar a terra prometida era muito maior que ele. Josué, recebeu a missão de suceder Moisés. Gideão, libertar o povo. Os 11 discípulos também receberam um comissionamento muito maior que eles. Por isso não se sintam aflitos, A gente está recebendo um comissionamento de Deus que parece ser muito maior que a gente. Tenham fé. Whenever God promised that He would be with people, it meant they had been given a mission that was greater than themselves. Look at Moses, taking people from slavery, much bigger than him. Then taking them to the promised land, much bigger than him. Joshua, commissioned to succeed Moses. Gideon, to liberate people. Even the disciples, all of them have received a mission which was greater than them. So if you are getting something greater than you, don't be afraid, have faith. Mateus 28:20 diz assim: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a promessa, pessoal. Matthew 28:20 says the following: I'm ever with you, even to the end of the world. E essa promessa está conectada à missão dos discípulos, ensinar os povos e se relacionarem com Deus. Não era simplesmente ir de pregar o evangelho. Ir de pregar o evangelho como eu fiz. Se relaciona com Deus como eu me relaciono, e aí vai e prega o evangelho. A presença de Deus requer que a gente realize o impossível, que torne o impossível possível, justamente porque Ele está conosco. É errado pensar que o Espírito Santo está aqui só para nos confortar, para nos consolar, para nos encorajar. O Espírito Santo está conosco também para tornar o impossível possível. Lembra qual é o título da mensagem? Deus, Ele está dentro da gente, Ele quer se manifestar. O Espírito Santo de Deus está dentro da gente, Ele quer se manifestar. This promise is connected to the disciples' mission to teach people how to relate to God. But it's not like, go there, talk about God, talk about Jesus. It's like you first live like Jesus lived. And then you'll have the same authority. And then you go, and then you worship, and then you pray, and then you talk to people about God. God's presence requires us to accomplish the impossible, which is made possible by Him being with us. It's wrong to think that the Holy Spirit is among us only to comfort us, console us, or encourage us. He is with us to make the impossible possible. That's the point of letting God to manifest in us. Atos 10:38 fala assim, pessoal: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Acts 10:38 says the following: about Jesus of Nazareth, how God gave the Holy Spirit to him with power, and how he went about doing good and making well, who were troubled by evil spirits, for God was with him. Tudo que Jesus fez foi porque Deus estava com ele. Apesar de Jesus ser eternamente Deus. Qual é a causa do impossível? Qual é a tua causa do impossível? O que te parece impossível? O que te parece uma barreira tão grande? Tem que entender, se Deus está com você, você precisa confiar na garantia que tudo é possível. A gente precisa entrar nessa dimensão da fé. E mais que entrar e nunca sair dela, né? Não adianta entrar nessa dimensão e semana que vem eu estar fazendo os mesmos questionamentos de novo. Eu entro nessa dimensão e eu permaneço nessa dimensão. E mais que isso, todos nós aqui nesse grupo somos pais. A gente tem que ensinar isso também para os nossos filhos.
A gente tem que ensinar que não há limites para o que Deus pode fazer através das nossas vidas. Isso foi uma das coisas que a gente falou na semana passada. A gente tem que ser agente de milagre onde quer que estejamos. Mas, de novo, vou repetir. A gente só vai ser agente de milagre tendo relacionamento com Deus que Jesus teve. Everything Jesus did was because God was with him, even though Jesus is eternally God. What is your impossible cause? What do you think it's bigger than you? You have to understand, because God is with you, you have to trust the guarantee that everything is possible for those who believe. We need to enter in that dimension of faith, and more than that, never leave that dimension. More than that, have to teach our children to do the same. There are no limits to what He can do through our lives. We have to be agents of miracles wherever we are. But we'll only be those agents if we have the relationship Jesus had with the Father. Jesus foi perseguido em Nazaré porque a primeira pregação dele era referente a um texto que estava lá em Isaías, que se referia à natureza do ministério dele, que dizia que o Espírito de Deus estava sobre ele. A partir desse momento que ele traz essa revelação, que ele passa a ser perseguido. E porque nós temos o Espírito sobre nós, é que a gente pode deixar que ele se expresse como se expressou Jesus. Não só consolar. Jesus não esteve aqui só para consolar pessoas, mas ele esteve aqui com o poder para executar milagres. Jesus was persecuted in Nazareth because his first preaching was referring to a text in Isaiah, which referred to the nature of his ministry, which said the Spirit of God was upon him. And because we have the Holy Spirit upon us, that we can let him express himself as he did in Jesus. And Jesus was not here only to comfort people in time of sadness. He was also here to perform miracles. João 7,38 diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Tem rio de água viva fluindo de ti hoje? John 7:38 says the following: he who has faith in me, out of his body, as the writings have said, will come rivers of living waters. O Espírito Santo começa em nós, fluindo, tocando, e aí através de nós ele começa a inundar a sociedade à nossa volta. Uma das coisas que a gente falou na semana passada, ele está constantemente se movendo em nós como um rio. Se a gente quer ser como ele, a gente tem que amar como ele, se entregar ao amor como ele se entregou. A vida de Deus flui na terra quando aqueles que ele encheu compartilham com os outros. Então, se Deus me amou, se Deus me deu uma segunda chance, se Deus me cuidou, e eu quero que a presença dele seja manifesta, eu preciso amar o outro, eu preciso cuidar do outro. É simples, não tem segredo. Nada mais revela tanto quanto Deus, quanto o amor. O fluir de Deus acontece na medida em que a gente ama as pessoas. The Holy Spirit begins in us and flows out, touching and flooding the society around us. He's constantly moving in us like a river. If we want to be like him, we must love, and love requires surrender. God's life flows on earth when those he has filled share with others. If he loved us, we must love the others. It's no secret. It's easy like that. Nothing else reveals God as much as love. The flow of God happens as we love people. E aí quando a gente está cheio do Espírito de Deus, é que a gente percebe que a gente consegue liberar essa atmosfera do céu para o mundo, mesmo se a gente está desmotivado. Motivação é totalmente diferente. Eu posso estar cheio do Espírito de Deus, estar num dia desmotivado. Só que ainda assim, se eu estiver cheio da presença de Deus, ele vai se manifestar onde eu colocar a planta do meu pé. Even
if we are unmotivated or demotivated, how can we release the atmosphere of heaven to this world? It's because we are full of God. I can't be demotivated, it's not a problem. What I cannot be is totally empty of God. O fluir começa quando os outros percebem a presença de Deus nas nossas vidas. Eu lembro que numa convenção de vendas, estava almoçando um dia e, pessoal, eu nunca falei para os meus colegas que eu era cristão. Eu nunca pensei em falar. A gente sabe até de algumas histórias engraçadas sobre isso. Mas lembro que a gente estava no almoço e aí me perguntaram sobre o sacrifício animal que tinha na Bíblia, né, de matar os animais. E eu vi que a pessoa estava já com aquele espírito de Greenpeace, né? Eu já vi que a pergunta foi para colocar no corner, né? E a gente começou a conversar, e aí um colega meu que não é cristão nem nada, ele falou: poxa, Vinícius, eu sinto uma paz quando estou conversando contigo. Não é por mim, não é o Vinícius, mas é Deus se manifestando através de alguém que está disponível para falar dele. The flow begins when others perceive God in our lives. Even small faith, is rewarded. Explicou para ele, né? Eu comentei. Eu traduzi aí, você já explicou. Jesus muitas vezes expôs a incredulidade, exortando as pessoas a crerem. Não para condenar, mas para extrair o melhor da fé da pessoa, para o crescimento dela. Falamos várias vezes aqui na célula de processos. Todavia, ele nunca reteve um milagre por causa de uma fé pequena. E aqui a gente tem que tomar cuidado como cristão para não fazer confusão. O milagre de Jesus na nossa vida não depende da nossa fé, porque é milagre. Jesus nunca reteve um milagre por causa de uma fé pequena. Ele curava todos, independentemente do coração de cada um. Às vezes a gente vê a igreja fazendo um questionário para aceitar alguém, né? Jesus recebia alguém na frente e falava: você quer ser curado? Então, teus pecados estão perdoados. Ele não perguntava: mas está realmente arrependido? Tem fé que eu posso fazer isso por ti? Vai melhorar o teu comportamento quando voltar para casa? Vai parar de beber? Vai parar de olhar pornografia? Vai parar de... Ele não fazia esse questionário. Ele curava todos, independente do coração de cada um. E ali as pessoas começaram a perceber a presença do amor de Deus, começaram a perceber a presença de Deus na vida dele. Os milagres nos tornam mais cientes da presença de Deus. Jesus often exposed unbelief, exhorting people to believe, not to condemn, but to bring out the best in a person's faith and for growth. Yet he never withheld a miracle because of a little faith. He healed everyone, regardless of their hearts. Miracles can make us more aware of God's presence. E eu vou provar o que eu estou falando para vocês. Marcos 9, 21 a 25 diz assim... Aliás, não vou ler, desculpa. A gente vê a história daquele pai desesperado, vocês lembram? O pai que chega para Jesus e fala: meu filho está sendo atormentado por demônios, ele pode morrer a qualquer momento, a vida dele está em risco. Ele não podia fazer nada. Eram espíritos, não era carne. Aí esse homem questiona Jesus se Jesus poderia ajudar ele. Só que esse homem não só pergunta: Jesus pode me ajudar? Ele pergunta: Jesus, eu tenho uma fé muito pequena, tu pode me ajudar? Prova que Jesus não está esperando que a gente tenha uma fé grande. Porque o milagre dele não depende da nossa fé. Compadecido, Jesus expulsa os demônios, cura o menino. A capacidade de Deus de fazer milagre não está em questão. In Mark 9, from 21 to 25, we see the story of a desperate father, which son was tormented by demons. And even son's life was at risk because of the demons. And the father felt he couldn't do anything because it was spirit
spiritual. Then he questioned Jesus if Jesus could help them. But he said, I have little faith. Can you still help me? Yes. Compassionate Jesus casts out the demons and heals the boy. The ability that God can work miracle is not in question. It does not depend on us. Miracle is miracle. João 4:48 diz assim: Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Isso aqui é muito forte, pessoal. Jesus está falando: se vocês não verem sinais e prodígios, vocês não vão crer. Por que isso é muito forte? Já vou explicar. John 4:48 says the following: Then Jesus said to him, You will not have faith if you do not see signs and wonders. A gente pode entender esse texto como Jesus apontando o meio pelo qual a fé se desenvolve. Porque milagres são a expressão do amor de Deus. Experiências sobrenaturais levam até os incrédulos a crerem em Deus. E eles deixam de ser ateus em fração de segundos quando eles veem um milagre. Os milagres acendem a nossa fé. E é por isso que Deus vai fazer milagres e sinais e maravilhas nas nossas vidas. Só que se você não estiver fazendo milagre, como é que você vai fazer o incrédulo crer em Deus? E se você não está fazendo milagre, é porque você não está tendo o relacionamento que tinha que ter com Deus. A matemática é simples. We can understand this text as Jesus pointing out a means by which faith develops for miracles. They are the expression of God's love. Supernatural experiences lead to unbelievers to instantly believe in God. Miracles ignite our faith, which is why God will do miracles, signs, and wonders in our lives. The question is, how do we intend to convince others if we cannot make miracles in the name of God? And we will not be able to do so if we don't have the relationship that Jesus had with his Father. That's the whole point of this message. É difícil ter a mesma fé e o mesmo amor que a igreja primitiva quando a gente valoriza mais a Bíblia do que o Espírito Santo. A gente precisa manter o valor da Bíblia à medida que a gente aumenta o valor que a gente dá para o Espírito Santo. Não tem que ser nenhum nem outro. O Espírito Santo é o autor da Bíblia. E quando a gente estuda a palavra, a gente começa a ser iluminado por ele. Aí que a gente começa a penetrar em outras dimensões espirituais, trazendo a realidade do céu para a terra. A gente não pode enfatizar mais a experiência do que a palavra, nem o oposto. Porque fé precisa de experiência. It's hard to have the same faith and love than the early church. When we have, or we value the Bible more than the Holy Spirit. We need to maintain the value we place on the Bible as we increase the value we place on the Holy Spirit. It must not be one or the other, but both. The Holy Spirit is the author of the Bible. When we study the words, enlightened by Him, we penetrate those spiritual dimensions, bringing the reality from heaven to earth. We cannot emphasize experience more than words, nor the opposite. For faith needs experience. E galera, se a gente pensar da igreja primitiva que era tão cheia do Espírito Santo de Deus, a gente é mais privilegiado que eles. A gente tem o cânon completo da palavra de Deus, eles não tinham. Mas mesmo sem a palavra escrita, eles transformaram o mundo. A igreja primitiva de Deus, mesmo sem a palavra escrita, transformou o mundo. Então a gente não tem desculpa. O Espírito Santo capacitou eles, é o mesmo Espírito Santo que pode nos capacitar hoje. We are more privileged than the early church, as we have the complete canon of God's words available. But even without the written words, they changed the world. They have no excuses, not anymore. It was the Holy Spirit who empowered them, which can empower us.
Para finalizar, pessoal, assim como os cristãos da igreja primitiva, o Espírito Santo de Deus também pode nos guiar, nos direcionar em cada situação. Mas quando a gente está buscando o Espírito Santo de Deus para nos guiar, Ele quer nos ensinar a orar, a pregar, a adorar. Ele transforma pessoas comuns em embaixadoras do reino de Deus, transforma o nosso caráter. O amor que temos por Deus e pela palavra tem que ser demonstrado por aquele que inspirou a Bíblia, o Espírito de Deus. Quantas vezes a gente ora pelo Espírito Santo de Deus? A gente não tem que ouvir alguém que desvaloriza a palavra de Deus escrita e também alguém que não vive uma vida de sensibilidade ao Espírito de Deus. Just like the Christians of the early church, the Holy Spirit can guide us, direct us in every situation. He will teach us how to pray, how to preach, how to worship. He turns ordinary people into ambassadors for the kingdom of God. It transforms out character. The love we have for God and the words must be also demonstrated by the one who inspired the Bible. The Holy Spirit doesn't listen to anyone who devalues the written word of God, and don't listen to anyone who doesn't live a model of life which is sensitive to the Spirit of God. Esse é o nosso propósito, galera. A gente nasceu para viver conectado a Deus, Ele em mim ou nele. This is our purpose. We were born to live connected with God. He in me and I in Him. Amém? Feche teus olhos, vamos orar.